no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao nosso Deus, ao Senhor, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, nós temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo em opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Mais uma vez nos encontramos na tua presença em oração. Nesse momento, ó Pai, diante da Tua santa palavra, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor leve as mentes e os corações dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra nesse momento ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que a Tua palavra possa produzir mudança, frutos
dignos do Senhor, de arrependimento, de quebrantamento, de obediência à Tua palavra, que é viva e que fala aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós clamamos por isso, ó Deus. Amém. A oração, ela não consiste em insistir de Deus para que Ele altere os seus propósitos ou que Ele formule novos propósitos. Orar é assumir uma atitude de dependência para com Deus, é expor-lhe a nossa necessidade, é pedir-lhe coisas que estejam em conformidade com a sua vontade. Não há, pois, absolutamente nada que seja incoerente entre a soberania de Deus e a oração cristã. Essa sentença foi proferida por A.W. Pink, que nos ensina muito em relação à oração e à soberania de Deus. É interessante que muitos questionam se Deus sabe de todas as coisas, se já tem tudo determinado, por que orar? Qual o sentido de nós orarmos? A verdade é que essas duas questões, soberania de Deus e oração, elas não se anulam. Nós somos encorajados, instados na palavra o tempo todo a orarmos, mesmo sabendo que Deus já tenha traçado todo o seu propósito firmemente. Na verdade, meus irmãos, a oração, ela não tem o sentido, o propósito de mudar o coração de Deus, mas de mudar o nosso coração, de moldar as nossas vidas, o nosso pensamento de acordo com a vontade do nosso Deus. E nós vemos isso aqui na oração do profeta Daniel. Esse homem de Deus já havia recebido duas visões acerca do futuro do seu povo. Ele havia lido na palavra de Deus que confirmou que a duração desse cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. E mesmo assim ele ora ao Senhor. Ele ora aqui num contexto de caos, de cativeiro, de sofrimento. E ao longo de todo este livro nós vamos perceber como Daniel, ele era um homem de oração. Oração foi a sua resposta lá no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve um sonho que ele nem se lembrava o que era, ninguém conseguia interpretar, e Daniel orou pedindo misericórdia ao Senhor. Oração foi como ele agradeceu e bendisse ao nome de Deus, depois que Deus concedeu a ele a revelação desse sonho e a interpretação desse sonho ainda no capítulo 2. Nós percebemos no capítulo 6 que Daniel ele tinha um padrão diário de oração. Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Daniel orava ao Senhor diariamente, 3 vezes ao dia. E aqui no capítulo 9 nós percebemos uma oração mais detalhada desse profeta, ele orando ao Senhor. E há de se observar aqui que no contexto dessa oração, já estava prestes a completar os 70 anos que o povo de Deus estava no cativeiro. E a oração de Daniel nos revela que Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade especial, ela estava em opróbrio. O templo do Senhor havia sido assolado. Nós vivemos aqui, observamos um contexto de caos nessa oração. E um dos motivos pelo qual esse caos estava instalado era justamente por conta desse cativeiro. O povo de Deus estava numa terra estrangeira, nas mãos de uma nação com valores distantes da palavra de Deus. E foi dito aqui em uma das primeiras mensagens do livro de Daniel, nesse contexto de exílio, que esse conceito exílio, ele se aplica para nós ainda hoje. Nós estamos exilados aqui nesse mundo. Nós vivemos como peregrino, tal qual Daniel vivia e o povo de Deus vivia na Babilônia. É interessante que Lutero ele escreveu um livro lá no século XVI, do cativeiro babilônico da igreja, onde ele aponta que várias questões que a igreja vivenciava, a igreja até então vivenciava, eram influenciadas pelo pensamento do século presente. E nós vemos isso hoje dentro das nossas igrejas, dentro da nossa sociedade, dentro do evangelicalismo brasileiro.
Questões mundanas, questões do mundo, influenciando as nossas relações, o relativismo, o secularismo, nós vemos isso, infelizmente, dentro do seio evangélico. Nós vivemos também um período conturbado, nós vivemos também um período de assolação, nós vivemos diante de um período de caos. E diante de tudo isso, nós, assim como Daniel, precisamos orar em meio ao caos. Então nós vamos ver nessa noite alguns dos fundamentos dessa oração de Daniel em meio ao caos. Quais os fundamentos dessa oração? E em primeiro lugar, nós percebemos que essa oração, ela é fundamentada na palavra de Deus. Os versos 1 ao 3 e o verso 19 vão nos mostrar isso. Daniel, ele estava lendo a palavra de Deus do profeta Jeremias, e ele descreveu essas palavras como palavras que o Senhor falou ao profeta Jeremias. Nós vemos aqui Daniel reconhecendo que esses escritos de Jeremias eram escritos inspirados, eles tinham autoridade. Jeremias, que havia escrito um pouco antes de Daniel, já é reconhecido aqui como palavra de Deus. E Daniel, quando ele faz isso, ele nos dá um exemplo da mesma atitude que nós devemos ter com os seus escritos, com esse livro. Essas visões que Daniel teve, essas informações históricas que nós recebemos a respeito dos babilônicos, a respeito da ascensão e queda de reis, das visões que nós vimos de bode, de carneiro, de urso, tudo isso aqui é palavra de Deus, é inspirado, é regra de fé e prática. Devemos olhar para o livro de Daniel como palavra de Deus para os nossos dias. E é interessante que conforme Daniel ele lia as Escrituras, no livro aqui de Jeremias, ele encontrou nelas referências de que, de fato, essa assolação que Jerusalém estava passando duraria aqui 70 anos. As passagens que ele observou provavelmente foram o capítulo 25 e o capítulo 29. Nós observamos no verso 11 e 12 do capítulo 25 de Jeremias: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, eu farei ruína perpétua. Capítulo 29, verso 10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Nós percebemos aqui nesses oráculos que Jeremias anunciou que o plano do Senhor era que o povo de Deus iria de fato para a Babilônia, mas depois a Babilônia iria sofrer também, ela iria cair. O povo iria sofrer por conta dos seus pecados, mas esse sofrimento teria um fim. Deus agiria como um juiz da Babilônia e iria trazer o seu povo de volta para casa. O que desencadeou aqui o interesse de Daniel nesta oração provavelmente foi essa segunda promessa de quando isso vai acontecer, de que esse período do cativeiro estava acabando. O período de juízo da Babilônia já tinha iniciado. Nós percebemos aqui que o rei não era mais Belsazar, o rei não estava mais no governo, no domínio babilônico, mas dos medos persas com Dario. Daniel percebe que Deus estava julgando a Babilônia. E ele percebe aqui e anseia e deseja agora essa segunda parte da profecia. Nós ansiamos voltar para casa. Quando isso vai acontecer? Essa restauração. Daniel ora em favor disso. Ora em favor da restauração do povo de Deus. Ora em favor da restauração de Jerusalém. Isso não era uma petição nova de Daniel. Daniel, provavelmente, ele orava por isso desde quando estava na Babilônia, desde quando foi levado cativo para lá. Ele começou a fazer isso, o capítulo 6 de Daniel nos sugere isso. Ele orava baseado na palavra de Deus. O hábito dele orar estava fundamentado nas Escrituras. A própria forma como ele orava, voltado para o templo de Jerusalém, 3 vezes ao dia, era um indício de que ele seguia a recomendação de Salomão de orar voltado para o templo.
Mas quando Daniel aqui viu que essas promessas de Deus estavam começando a se cumprir, a gente observa que Daniel aumenta a urgência de suas orações. Ele suplica a Deus por misericórdia, ele suplica em favor do seu povo. E esse aumento da intensidade na oração é marcado aqui pela sua decisão de jejuar. Daniel se coloca numa posição de humilhação, ele se coloca com um pano de saco, com cinza, jejua ao Senhor mesmo. Sinal aqui de intensa tristeza e arrependimento diante da situação e do seu povo. É interessante que essa confiança progressiva de Daniel, essa fé de Daniel na soberania de Deus, nos leva a responder aquela questão inicial. Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus é soberano, por que a gente ora? Daniel responderia, é porque Deus é soberano, é porque Deus está no controle, é porque Ele decidiu todas as coisas, é que nós podemos orar com confiança no Senhor. Foi precisamente aqui quando Daniel leu na Escritura que o plano de Deus era a duração de 70 anos do cativeiro, é que Daniel começa mesmo a intensificar essa oração. Daniel aqui não se pôs a orar porque ele tinha medo. Será que essa profecia mesmo vai se cumprir? Será mesmo que a gente vai voltar para casa? Será que só vão durar 70 anos? Será que esse plano de Deus vai dar certo? Ou será que Deus tem outro plano? Não. Daniel estava orando aqui porque ele sabia que Deus iria fazer exatamente como estava na sua palavra. E o fato de Daniel ter fundamentado a sua oração na palavra de Deus, na promessa de Deus, meu irmão, traz lição aqui preciosa para nós nessa noite. Muitos de nós provavelmente têm experimentado um novo tempo de oração nessa pandemia. Não temos mais a desculpa de que não temos tempo. Nós podemos organizar o nosso tempo e podemos orar, e muitos têm orado de fato, mas muitas vezes orando sem saber para o que orar de fato. Nós oramos muitas vezes por saúde, por questões pessoais, por prosperidade, mas muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mesmo em meio a tribulações e dificuldades, algumas vezes nós não sabemos como orar. E quando, meu irmão, você se deparar com esse momento de não saber como orar, pegue esse texto de Daniel, olhe para o que ele fez. Daniel leu a palavra de Deus e baseou a sua oração nas promessas de Deus. E nós podemos fazer o mesmo. Deus nos prometeu lá em Filipenses que Ele iria completar a boa obra que Ele começou em nós. E eu e você podemos orar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao caos, que Deus use isso para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele complete em nós aquilo que Ele começou. Ele não vai deixar as coisas pela metade, Ele não vai deixar as coisas pelo caminho. Aquilo que Ele começou na minha e na sua vida, Ele vai cumprir. Nós podemos orar por isso. Deus prometeu que nos daria uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não dá. Se você estiver perturbado, se você estiver ansioso, se você estiver com medo, você pode orar baseado nessa promessa de Deus, que Deus vai te dar paz. O Senhor prometeu que Ele é o nosso pastor, que Ele nos guiaria pelo vale da sombra da morte. Nós estamos vendo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas enfermas, mas você pode orar tendo a certeza que mesmo se você enfrentar essa situação, você não vai passar sozinho, porque o Senhor prometeu. Ore confiado nas promessas de Deus. Deus prometeu que iria fazer novos céus e nova terra. Um lugar onde Ele iria enxugar toda a nossa lágrima, onde não haverá mais sofrimento, e por essa razão nós podemos orar pedindo que Ele venha, pedindo que o Seu reino venha, pedindo que esse dia chegue, que nós nos encontremos com Ele nesse dia glorioso. Perceba, meus irmãos, oração e leitura da palavra andam juntas, não são dissociadas. Que possamos ler a palavra de Deus,
que possamos fazer uma leitura sincera, intencional e certamente, se nós fizermos isso, nós teremos uma vida de oração mais intensa e mais profunda. Ore segundo a palavra de Deus. Ore segundo as promessas de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, essa oração em meio ao caos, ela é fundamentada no reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Versos 4 ao 8 e 14 ao 16, nós vamos encontrar isso. Daniel leu a palavra do Senhor, ele viu a profecia do profeta Jeremias, a promessa de que o povo seria restaurado, e Daniel aqui se coloca em fazer uma confissão ao Senhor. Daniel, ele assume a sua responsabilidade sobre o seu pecado e sobre também o pecado do povo de Deus. Ele diz: Deus, nós pecamos, e por isso nós estamos passando por essa situação, por causa do nosso pecado. Mas falar de pecado hoje não está muito na moda. Muitos já criaram um bloqueio para falar sobre isso. Outros tentam criar termos menos pesados. É apenas um mau hábito, é apenas um mau costume. Imagine o mau hábito de roubar, o mau hábito de matar. Tudo isso é pecado. A Bíblia vai tratar esses erros, essas ofensas contra o Senhor como pecado. E aqui nessa confissão de Daniel, nós percebemos que o sofrimento do povo de Deus se deu justamente por causa do pecado. Eles pecaram e o pecado trouxe uma consequência terrível, que foi o distanciamento do povo da sua terra, o distanciamento de Deus. Eles estavam agora submissos a um povo estrangeiro. Ele havia lido isso lá no profeta Jeremias, no capítulo 25. O profeta Jeremias vai dizer assim, nos versos 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não vos escutaste, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Verso 8, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o folguedo e a alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro, porque eles pecaram. Não ouviram a voz de Deus, não ouviram o anúncio dos profetas. Devido à ignorância deles, das advertências, das várias advertências que Deus deu, o povo ainda assim continuou pecando contra o Senhor. E os pecados trouxeram grandes consequências. O cativeiro, esse mal terrível que sobreveio sobre eles, como aponta Daniel no verso 14. Irmãos, infelizmente, como nós somos rápidos em perder de vista as consequências que o pecado traz sobre nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos o caos e não tenho dúvida de que o caos que nós estamos vivendo hoje no nosso país, na nossa sociedade, é tão somente fruto do pecado que habita no coração do homem. A sede pelo poder, pela riqueza, pela fama, a vontade dos homens em serem o seu próprio Deus. O pecado, ele traz consequências para todos nós, e a gente vê isso desde o Gênesis, lá no capítulo 3, na queda do homem, a série de consequências, de desgraças que o pecado ele trouxe para a humanidade, não apenas para o homem, mas até para a natureza. A desordem que nós vemos na natureza, do tempo, do clima, tudo isso é fruto do pecado. Mas, infelizmente, nós percebemos muitos ainda, e muitos irmãos que não abandonam os seus pecados e continuam a viver debaixo de suas consequências.
Quando Daniel ele faz essa oração, quando ele confessa esses pecados, ele está nos mostrando como o pecado ele ofende ao Senhor. Quando nós não tratamos bem os nossos cônjuges, nós ofendemos aquelas pessoas a quem amamos. Quando nós incitamos a ira dos nossos filhos, nós aborrecemos os nossos filhos, trazemos desarmonia para a nossa casa. Quando pecamos contra os nossos irmãos, nós nos ofendemos mutuamente, somos ofendidos. Mas acima de tudo isso, apesar de ofendermos as pessoas e sermos ofendidos quando pecamos, a maior ofensa é contra o nosso Deus. O verso 13 nos diz isso, e essa é uma verdade muito dura. O pecado ofende aquele que mais nos ama. O pecado ofende o nosso Deus. Daniel aqui confessa nessa oração o pecado do povo. E ao fazer isso, ele reconhece quem ele era, quem o povo é. Nós somos pecadores. Nós pecamos contra o Senhor, e por isso que ele diz, e o que nos resta mesmo é um corar de vergonha, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós somos pecadores. Mas Daniel, aqui nessa oração, ele também apela para o reconhecimento de quem Deus é. O tema da afirmação da natureza completa e justa e misericordiosa de Deus está presente nessa oração. Daniel repetidas vezes diz que a justiça pertence ao Senhor, que o nosso Deus, ele é justo. O povo estava sofrendo as consequências, e embora estivesse passando por algo penoso, por algo difícil, essa era uma retribuição justa pelo que o povo estava fazendo. Uma consequência justa por causa de um Deus justo. Parece ser inerente ao ser humano querer esconder algumas características em relação a outras. Muitas vezes nós escondemos quem nós somos para que não percamos seguidores, para que não percamos a simpatia dos outros. Deixamos algumas características nossas de canto, porque elas podem afastar as pessoas. E muitos parecem fazer isso com Deus também. Falamos que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Glória a Deus, Deus é tudo isso mesmo. Mas esquecemos e ficamos pisando em ovos quando vamos falar que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é zeloso, que Deus é temível. Mas essa verdade aqui, meus irmãos, da justiça de Deus, ela é maravilhosa e consoladora para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porque perceba, meu irmão, ao passo que a justiça de Deus, ela é inerente ao seu caráter santo, e que é impossível para nós atingirmos essa justiça de Deus, somente Ele mesmo a satisfaz, e Deus faz isso através do seu Filho, Cristo Jesus. Daniel tinha convicção da justiça de Deus, e tinha convicção também da incapacidade do povo de alcançar essa justiça, porque eles eram pecadores. Mas, meus irmãos, em Jesus Cristo, nós recebemos a justiça de Deus. Em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. Mesmo pecando contra o Senhor, mesmo sendo falhos, mesmo sofrendo as consequências dos nossos pecados, nós não experimentamos todo o peso da justiça de Deus. Glória a Ele por isso. Meus irmãos, em nossas orações, que possamos reconhecer quem nós somos, nossa natureza pecaminosa, e diante disso que nós possamos de fato nos humilhar diante do Senhor, nos humilhando dele, convictos de que sem Ele nós estaríamos perdidos. A nós nos resta um corar de vergonha, se por nós tantas vezes insistimos em nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, queridos, se achegue ao Senhor, se achegue ao Deus justo, justo e fiel para com as suas promessas, justo para nos perdoar através de Jesus Cristo, justo para nos reerguer em meio aos nossos arrependimentos.
Que o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é seja fundamento de nossas orações. Em terceiro lugar, nós percebemos que essa oração, ela é fundamentada na dureza dos nossos corações. Isso está lá no verso 9 até o verso 13, você pode acompanhar na sua Bíblia. Há muito o povo de Israel, o povo de Deus, já era tido como um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo desobediente, povo que ouvia pregações de profetas maravilhosos do Senhor quanto à necessidade do arrependimento, mas como nos diz o verso 13, eles não imploraram o favor do Senhor para se converterem das suas iniquidades e se apegarem à verdade. É interessante que eu sempre tendi a olhar para o povo de Deus no Antigo Testamento, para o povo de Israel, ao longo de toda a narrativa bíblica, e pensar como é que esse povo podia ser tão ignorante assim. Como é que esse povo podia ser tão cego? Muitos deles viram as coisas maravilhosas que Deus fez, sinais e prodígios ao longo de toda a história. Um povo que viu as pragas no Egito, que viu o Mar Vermelho se abrindo, dividindo em dois, mas que ainda assim eles construíram um bezerro para adorar. Um povo que entrou de forma milagrosa na terra prometida, mas se ajuntaram com outros povos idólatras, fizeram casamentos mistos, se distanciaram do Senhor. Um povo que durante o governo de vários juízes que os libertavam de forma maravilhosa, sofreram com sucessivas invasões, porque eles se apegavam à idolatria. Um povo que sofreu durante o período dos reis, por causa da inconstância de reis bons e reis maus, e sempre se apegavam também a outros ídolos, era um povo infiel. Foi um povo que não aprendeu, e mesmo no cativeiro, como Daniel coloca aqui, o povo mesmo sofrendo, ainda não se arrependia, tinha um coração duro. Nós olhamos para o tempo de Jesus e vemos esse povo de Deus, vendo lá o Deus encarnado, mas que muitos dos que eram seus não receberam, pelo contrário, humilharam Jesus Cristo, blasfemaram contra Jesus, humilharam Jesus, crucificaram a Jesus. Como é que esse povo pode ter agido dessa forma? Como não conseguiram enxergar e obedecer? Mas, meus irmãos, eu pego e olho para mim e falo, meu Deus, quantas vezes eu faço a mesma coisa? Quantas vezes nós agimos do mesmo jeito? Nós sabemos e conhecemos, mas parecemos não dar ouvido à voz do Senhor. E vivemos obstinados a fazer o que é mal. Eis aqui um grande fundamento dessa oração em meio ao caos. Nós precisamos pedir que Deus quebrante o nosso coração, que Ele tire de nós a teimosia dos nossos corações, em tantas vezes insistir em achar que tudo está bem, que tudo está legal, em normalizar os nossos pecados, em nos amoldar com as práticas do nosso mundo. Daniel reconheceu aqui e expõe como esses irmãos estavam vivendo. É como se Daniel estivesse orando, Deus, esse povo já viu tanta coisa, já ouviu tanta coisa, já sofreu tanta coisa, mas parece que eles ainda não aprenderam. Eles continuam vivendo no erro, eles continuam desobedientes. Meus queridos, quantas vezes sofremos e sofremos por conta da nossa teimosia. Insistimos em fazer o que é errado. Os nossos corações continuam duros. Somente o Espírito Santo de Deus é que nos capacita a viver uma vida de obediência ao nosso Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que Ele nos dê um coração contrito, um coração disposto a obedecê-lo de verdade. Que o Espírito Santo do Senhor Ele possa trazer à nossa mente o conhecimento, e colocar em nossos corações, na prática, a palavra de Deus. Que aquilo que nós ouvimos e aprendemos, que tudo isso possa resultar em vida, uma vida
para a honra e glória do nosso Deus. Mas nós percebemos em quarto lugar que essa oração é uma oração fundamentada na misericórdia de Deus. Veja o verso de número 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Meus irmãos, que verdade preciosa Daniel expõe nessa oração. Daniel, ele ora a partir da palavra de Deus, ele reconhece em sua oração a pecaminosidade sua e do povo de Deus. Eles estavam sofrendo fruto de uma escolha desobediente, da transgressão da lei do Senhor. Eles não ouviram e não atentaram aos alertas de Deus ao longo da história. Daniel reconhece aqui que há justiça no Senhor e que o povo deveria passar mesmo por essa humilhação, mas Daniel apela para as promessas de Deus. Ele clama por restauração e perdão. E é interessante que quando Daniel ele faz isso, ele deixa muito claro. Daniel ele diz: meu Deus, nós chegamos diante do Senhor, não por causa da nossa justiça, nós não confiamos em nós mesmos, não é por causa da oração de um profeta, não é porque eu sou um profeta do Senhor, não é porque eu sou melhor do que os outros, mas, Senhor, nós achegamos a Ti, confiado no Senhor, nas Tuas muitas misericórdias. Que verdade maravilhosa encontramos nesse reconhecimento de Daniel. Perceba que ele apela e confia na misericórdia de Deus. Quando Daniel faz isso, meus irmãos, ele reconhece que ele não estava numa posição, numa condição de pedir nada. Ele pede clemência, misericórdia. Ele não merecia nada, o povo não merecia nada, além desse mal que eles estavam passando, e de forma justa. Mas Daniel se apoia na misericórdia de Deus. Joel Bick, ele vai escrever sobre a misericórdia, dizendo que quando Deus ele é severo com os pecadores, é na sua justiça, é por causa do erro deles, dos nossos erros. Mas o coração de Deus é misericordioso. Deus é bom em si mesmo. Nós provocamos a Deus para Ele ser severo na justiça, mas em sua própria natureza, Deus tem prazer na misericórdia. Portanto, Deus é misericordioso com todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se apossar de Cristo através de uma fé verdadeira. As promessas de Deus são promessas de misericórdia. Sempre que um pecador se arrepende, independentemente de quantos ou quão maus são seus pecados, Deus irá se esquecer de todos eles. A Bíblia diz para a alma culpada: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É nessa misericórdia maravilhosa que nós nos baseamos, que nós nos refugiamos. Nós somos vingativos. Nós somos rápidos em ofender as pessoas e procuramos nos vingar das pessoas. Nossos pensamentos de misericórdia são pobres, são estreitos, porque quantas vezes somos impiedosos, nós somos inclementes. Mas os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. A misericórdia de Deus, ela é infinita. A confiança de Daniel aqui não estava na sua justiça ou na do povo. Não estava na capacidade desse povo ter um novo começo. Agora nós vamos obedecer ao Senhor, vamos fazer tudo certinho depois disso. Não. A base para o clamor de Daniel, para a confiança de Daniel, está tão somente na natureza graciosa e misericordiosa do nosso Deus. Daquilo que Ele decidiu fazer por amor de si mesmo, por amor do seu nome.
É por isso que atrás desse clamor desesperado, para ser ouvido por Deus, ele clama: ouve a oração do teu servo, ó Deus, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, ouve. Ele tinha convicção de que a própria natureza de Deus iria levar o Senhor a agir, e agir conforme a sua palavra. Deus vai agir por amor de si mesmo, com base na sua grande misericórdia, em vez da nossa justiça. Glória a Deus por isso. Que Deus age não por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas que Deus age em nossas vidas através da misericórdia dEle. Glória ao Senhor por isso. Meu irmão, você pode clamar ao Senhor. Nós podemos orar ao nosso Deus, podemos nos achegar a Ele confiado em sua rica misericórdia. Nós podemos orar incessantemente pelo fortalecimento, despertamento, cuidado do seu povo, porque temos a garantia que Deus pode fazer isso pela sua muita misericórdia. Nós podemos clamar pelo perdão dos nossos pecados, por conversão, por avivamento, confiados que Ele pode fazer por causa do seu próprio nome. Não é por causa da oração de um grande pregador, de um líder, por causa da santidade de um homem, seja ela a maior que for, mas Deus age de acordo com a sua misericórdia. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, confie na misericórdia do nosso Deus. Mas em quinto e último lugar, essa oração ela é fundamentada no nosso intercessor. Veja o verso 17. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Assim como na época de Daniel, nós também precisamos da misericórdia de Deus. E da mesma forma como nos dias de Daniel, nós necessitamos dela com base na natureza do nosso próprio Deus, não em nossa obediência exterior. Então, para quem apelar? Para quem nós devemos nos voltar? Quem vai nos representar diante de Deus? É interessante nós ressaltarmos e relembrarmos as conexões que nós já vimos aqui entre Daniel e Deus e Jesus ao longo de todo esse livro. Como Daniel aponta para Jesus Cristo. Nos capítulos 2, 4 e 5, quando se tratam das visões e interpretação, nós percebemos Daniel como um canal entre Deus e o homem, especificamente sobre Nabucodonosor e Belsazar. Daniel aponta para a sabedoria de Jesus Cristo. Daniel era um homem que tinha muito entendimento, ele era reconhecido por isso, foi honrado por isso, mas nós vimos também que Jesus concentra toda a riqueza e sabedoria de Deus. Mas aqui nessa passagem, nessa oração, talvez seja a conexão mais forte entre o profeta Daniel e Jesus Cristo. Quando aqui Daniel ele faz essa intercessão pelo povo de Deus. E meus irmãos, no que diz respeito a interceder pelo povo de Deus, Daniel ele é superado de forma maravilhosa e extraordinária por Jesus Cristo. Em Lucas nós percebemos que Jesus estava em constante oração. Tal como Daniel, parte do ministério de Jesus foi um ministério de intercessão, de oração intercessória. De maneira espantosa, Jesus não parou de orar por mim e por você ainda hoje. Jesus ora por nós. Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz, por isso, Jesus também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Meus irmãos, Jesus está defendendo você agora mesmo, orando por você agora mesmo. Se você está de pé, é porque Jesus está orando por você. Se você caiu, mas se levanta, é porque Jesus ora por você.
Se você está passando por um momento de tristeza, de dificuldade, de luto, Jesus está orando por você e é isso que sustenta as nossas vidas. Jesus intercede por nós. Muito mais do que Daniel intercedendo pelo povo, Jesus intercede por nós e continua o tempo todo. Ele não dormita e nem dorme, ele não se cansa, ele está todo o tempo orando pela sua igreja, orando pelo seu povo. Nós devemos considerar aqui, meus irmãos, não apenas confessar a nossa pecaminosidade e nossa necessidade absoluta da misericórdia de Deus, mas também precisamos seguir com fidelidade as palavras daquele que de forma suprema intercede por mim e por você. Nós podemos e devemos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. É interessante que muitas pessoas ficam desesperadas quando pecam, ou quando percebem que estão vivendo um padrão bem distante de santidade. Eu poderia ser mais santo. Por que eu sou tão pecador? Eu estou distante de uma vida ideal. E nisso as pessoas ficam frustradas, ficam doentes, porque colocam a sua confiança nelas mesmas. Colocam a sua confiança naquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E isso, querido, é religiosidade. Nós não vamos ter paz, nós não vamos ter segurança de verdade se vivermos desse jeito. Mas você pode confiar e descansar em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por você, na sua obra aplicada em nossas vidas através do Espírito Santo. Ele intercede por nós, Ele ora por mim e por você, e essa é a fonte de nossa segurança. Jesus ora por nós. Essa palavra desafiadora, consoladora, e de despertamento, meus irmãos, elas traz algumas implicações práticas para as nossas vidas. No que diz respeito à oração, é comum muitas vezes nós não sabermos orar como convém. Nós até separamos tempo de oração, nós oramos em muitos momentos, mas muitas vezes nos faltam palavras. Não porque faltam motivos, não porque faltam pecados para serem confessados e perdoados, mas falta conteúdo em nossas orações. Não sabemos para onde ir, o porquê orar, o como orar. Falta profundidade em nossas orações. Isso se dá justamente porque nós não apoiamos nossas orações na palavra de Deus. Por não conhecermos a palavra, muitas vezes nós pedimos e pedimos mal. Por não estudarmos a palavra, nós não oramos confiados nas promessas de Deus. Por não conhecermos a palavra, muitas vezes não oramos como convém. Por não lermos a palavra, na maioria das vezes nós nem oramos. Leitura e oração da palavra andam de mãos dadas. Nós não podemos viver sem esses dois exercícios espirituais. Que Deus nos desperte para uma vida devocional verdadeira, profunda, intensa. Meu irmão, existe muito mais de Deus para você experimentar em sua oração, se você também estudar a palavra de Deus. Oração é um exercício de humilhação, de reconhecer a nossa incapacidade, de reconhecer nossa natureza pecaminosa, reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Perceba que quando nós não oramos, em outras palavras, nós estamos dizendo e declarando que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos do seu conselho, que nós não precisamos da sua direção, que nós podemos caminhar sozinhos. Queridos, que Deus crie em nós homens e mulheres que de fato busquem a sua face, que reconhecemos quem nós somos e possamos ser levados assim a reconhecer quem Deus é, a sua grandeza, a sua justiça, a sua bondade, sua misericórdia. Sem oração não há como conhecer o nosso Deus e nem como viver de uma forma que o agrada. Nós precisamos orar.
Mas a gente já ouviu tanto isso, já tem gente que está cansada de ouvir que precisa orar. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, nenhuma coisa extraordinária aqui. No entanto, meus irmãos, por que a gente não ora? Porque os nossos cultos e reuniões de oração, mesmo nesse tempo de pandemia, são as reuniões que menos têm visualização. Por que tão pouco valor à oração? Por que a oração se torna algo tão enfadonho, muitas vezes? Isso tem muito a ver com a desobediência em nossos corações, com o nosso coração duro, que ouve, mas não obedece, de que sabe o que precisa fazer, mas não tem poder para fazer, não tem poder para orar, e nós vamos continuar vivendo uma vida seca, uma vida mesquinha, uma vida rala, porque nós não oramos e não obedecemos à palavra de Deus. Ah, meus irmãos, a começar em mim, que Deus use as nossas orações para nos quebrantar, para nos fazer servos mais obedientes, mais comprometidos com Ele. E não porque Deus precise de mim ou de você, mas porque nós precisamos desesperadamente do nosso Deus. Ore ao Senhor, que Ele quebrante os nossos corações. Que busquemos ao Senhor confiado em sua grande misericórdia. É por causa dela que nós não somos consumidos. É por causa dela que eu e você temos a oportunidade hoje, dada por Deus, para que nós nos reconciliemos com Ele, para que nós nos quebrantemos diante dEle, para que nós voltemos de fato a nossa face para o nosso Deus com devoção total a Ele. Que a nossa confiança esteja no Senhor, naquilo que Ele já fez por nós, na sua intercessão por nossas vidas, na sua misericórdia derramada em cada um de nós. Nós não podemos mudar o coração de Deus com as nossas orações, mas Ele pode realizar mudanças maravilhosas na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, na cidade em que nós moramos, no nosso país, no mundo inteiro. Se hoje mesmo, nós dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a face do Deus de Jacó. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas